Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos ao Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Meu nome é Jorge Oliveira, sou jornalista, mestre de cerimônias. Terei a honra, mais uma vez, de conduzir os trabalhos desta cerimônia de posse. Peço-lhes a gentileza para que mantenham os telefones celulares e demais equipamentos eletrônicos no modo silencioso enquanto estiverem neste auditório. Sejam todos bem-vindos a esse momento tão significativo para o Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Daremos início à sessão solene de posse do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, onde teremos a seguinte pauta: entrega do prêmio Angelita Abar Gama, encerramento das atividades do Diretório Nacional, biênio 2024-2025, e posse do novo Diretório Nacional e diretorias de capítulos para o biênio 2026-2027. Aproveitamos a oportunidade para dar as boas-vindas àqueles que nos acompanham de forma remota. Convidamos para compor a mesa desta sessão solene TCBC Pedro Éder Portari Filho, presidente nacional do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. TCBC Augusto César Baptista de Mesquita, presidente do Conselho Consultivo Superior. TCBC Luiz Gustavo de Oliveira e Silva, primeiro vice-presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. TCBC Flávio Daniel Saavedra Tomazic, presidente eleito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, biênio 2026-2027. TCBC Luiz Carlos von Batten, representando a Associação Médica Brasileira. TCBC Camila Girardi Fachin, vice-reitora da Universidade Federal do Paraná. Quero registrar e agradecer a presença da doutora Eliette Busqueta, presidente da Academia Nacional de Medicina, e, representando esta academia, convido para que ocupe lugar junto à mesa o SCBC Pietro Novellino. Aproveitamos essa oportunidade para fazer a foto oficial. Senhores e senhoras desejando fazer também com os seus dispositivos particulares, aproveitem esta oportunidade. Informamos que os mestres de capítulos serão empossados, alguns estão participando de forma híbrida. Aproveitamos a oportunidade para registrar e agradecer a presença das seguintes autoridades: TCBC Paulo Kassab, presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. TCBC Rodrigo Nascimento Pinheiro, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. TCBC Antônio Carlos Ligoc Campos, chefe do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal do Paraná e ex-presidente do CBCD. Fernando César de Oliveira, diretor executivo administrativo do Hospital Erasto Gaertner. TCBC Marlos Volney de Moraes,
presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Paraná. Dr. Pedro Carlos Basílio, secretário-geral da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. TCBC Heitor Márcio Gavião Santos, presidente eleito para o biênio 2026-2027 da Sociedade Brasileira de Hérnia e Parede Abdominal. TCBC José Adorno, representante interinstitucional da Sociedade Brasileira de Queimaduras. E o SCBC Eládio Feitosa Filho, representante da Federação Latino-Americana de Cirurgia, FELAC. Convido o presidente do CBC, TCBC Pedro Éder Portari, para proceder à abertura oficial da sessão. Bom dia a todos. É com enorme prazer que estamos recebendo vocês nessa casa hoje, onde findamos um ciclo do Diretório Nacional Biênio 2024-2025 e iniciamos, esperançosos, um novo ciclo na presidência do professor do TCBC, professor doutor Flávio Tomazich, com o Diretório do Biênio 2026-2027. Tenhamos uma boa cerimônia. Bom dia a todos. Convidamos a todos para a execução do hino nacional.
por gentileza, queiram ocupar os seus lugares. Daremos prosseguimento com a outorga do Prêmio Angelita Abar Gama 2025, concedido à TCBC Maria Cristina Sartor. Este prêmio é concedido à cirurgiã, membro do CBC, com mais de 15 anos de exercício profissional, que tenha se destacado por suas atividades em incentivar, sugerir e realizar ações que possam transformar positivamente a vida das mulheres cirurgiãs. Convido a TCBC Camila Girardi Fachin e os TCBCs Pedro Éder Portari Filho, Flávio Saavedra e Luiz Carlos von Batten para a entrega do certificado e medalha à TCBC Maria Cristina Sartor. Convido a homenageada, a doutora Maria Cristina, para fazer o uso da palavra. Tem que arrumar a anatomia aqui do microfone. Então, bom dia. É com grande honra e emoção que estou aqui hoje. Vou ler o discurso para não ser injusta com ninguém, para receber o Prêmio Angelita Abar Gama, e inicio cumprimentando a mesa diretora, o TCBC Pedro Éder Portari Filho, Augusto César Batista de Mesquita, Samir Haslan, que está aqui, Luiz Gustavo de Oliveira e Silva, Flávio Daniel Saavedra Tomazich, nosso presidente que está assumindo agora, Luiz Carlos von Batten, Camila Girardi Fachin e doutora Eliette Busquela, presidente da Academia Nacional de Medicina. E quero também cumprimentar o professor Antônio Carlos Ligoc Campos, agora é um conluio, né, paranaense, ex-presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, que é nosso atual chefe do Departamento de Cirurgia. Eu agradeço a presença dos senhores e a oportunidade de receber tamanha honraria, que estendo a todos os que me apoiaram e me confiaram ao longo da minha jornada. Esse reconhecimento não é apenas um marco na minha carreira, mas também a celebração da dedicação e paixão que todos nós compartilhamos pela medicina, e, em particular, pela cirurgia e todos os desafios nela embutidos. Nasci cirurgiã, já nas salas de aula de anatomia, onde eu não tinha dúvidas do que eu queria desde o início do curso, numa época em que a escolha como carreira a ser abraçada por uma mulher já era, por si só, um desafio. Soava estranho para a maioria das pessoas, incluindo meus colegas e meus familiares, meus colegas de escola, que uma mulher quisesse ser cirurgiã. E garanto aos senhores como eu realmente queria. Ao longo dessa jornada, eu tive a felicidade de encontrar professores, desde a graduação, que me apoiaram e me incentivaram. Obviamente que esse incentivo precisava de uma contrapartida, que era a dedicação, o trabalho e o estudo. Eu acredito que eu tenha me dedicado, estudado e trabalhado bastante.
Cada um deles deixou uma boa marca em minha formação e me ajudaram muito a aprender e superar desafios. A colaboração, os exemplos e o incentivo que recebi foram cruciais para meu desenvolvimento profissional. Na primeira parte de minha formação, como cirurgiã geral, meus ídolos profissionais eram todos homens, e, sem querer ser injusta com nenhum deles, eu vou nomear alguns aqui, não também sendo injusta com os que estão ao meu redor atualmente, mas que acho que é a primeira oportunidade que eu estou tendo de nomear alguns deles, né? E aqui eu vou fazer até uma homenagem póstuma ao professor Pedro Emílio de Cerqueira Lima, que era chefe do serviço quando entrei como residente, ao querido professor Zacarias Alves de Souza Filho, ao professor Ivan Augusto Colasso, o doutor Antônio Carlos Kister Filho, o doutor Francisco Pereira de Miranda Neto, ainda muito jovens e que nos acompanhavam muito, ao doutor Massacaso Cato, do Hospital Erasto Gertner, e a tantos outros que me guiaram com muito carinho, paciência, respeito e fé na minha capacidade. E aí eu comecei a ter contato com o professor Renato Araújo Bonardi, o professor Fernando Jorge de Souza, que abriram-me as portas da coloproctologia, quando fui a primeira residente do serviço no Hospital de Clínicas de Curitiba, há 37 anos. E, para baixo do Rio Paranapanema, não é o Hospital das Clínicas, é o Hospital de Clínicas, em todas as outras cidades. E ambos, além de me ensinarem muito, deram-me a oportunidade de conhecer a professora Angelita Rabi Gama, então chefe do serviço de coloproctologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e a quem dedico esse momento tão especial. A professora Angelita Rabi Gama é mentora extraordinária e figura icônica na medicina. Não apenas moldou a minha formação como cirurgiã, mas também inspirou várias gerações de médicos, e especialmente médicas. Sua paixão pelo ensino e pelo sucesso no cuidado dos pacientes é algo que levarei comigo para sempre. Sua orientação na minha carreira e depositar fé em mim foram fundamentais e um grande presente para a minha trajetória. Acho que eu estou com o controle dos slides. Aqui. Ótimo, obrigada. Então, a professora Angelita nasceu na ilha de Marajó, filha de imigrantes libaneses, por lá estabelecidos, percebendo e vivendo as dificuldades socioeconômicas e locais da época, mudaram-se, quando ela era ainda criança, com toda a família para São Paulo, cidade de portas sempre abertas após o falecimento de um dos seus irmãos por apendicite. Graduou-se em medicina pela USP em 1957, onde também teve seu doutorado e onde foi professora livre-docente e professora titular da cadeira de coloproctologia. Teve uma história brilhante, incansável, enfrentou dificuldades, preconceitos, sem nunca aceitar os limites discriminatórios que lhe impuseram por ser mulher. Foi a primeira residente do serviço do aparelho digestivo da USP, foi a primeira mulher a ser aceita para estágio no Hospital São Marcos, então, meca de todos os coloproctologistas do mundo, né? Não, foi um hospital criado para tratar fístula anal no século retrasado. E, após muito insistir e acreditar que não era a resposta, título do seu livro autobiográfico, que eu recomendo a todos, é uma leitura muito prazerosa, que não tiveram oportunidade de lê-lo. Foi quem nos trouxe a colonoscopia para o Brasil, trazendo, escondido na mala, na bagagem vinda dos Estados Unidos, um colonoscópio, que foi uma verdadeira aventura, a forma como ela conta como trouxe. E é uma ferramenta tão importante para todos nós. Foi a primeira presidente mulher da Sociedade Brasileira de Coloproctologista, mais tarde seguidas por outras mulheres, inclusive eu. Tem um grande companheiro, sócio de sua história, professor Joaquim Gama Rodrigues, com sua própria história de luta e sucesso, que somou as forças de ambos, sempre demonstrando respeito e admiração pelos feitos da sua esposa.
O primeiro ato de acolhimento que tive da professora, quando, no final de 1989, fui fazer minha matrícula na pós-graduação para o mestrado naquela instituição, foi praticamente obrigar-me a participar de sua festa de bodas de prata naquela noite, compartilhando, quando ainda mal me conhecia, seus amigos, seus colegas e sua família. Generosidade tão frequentemente oferecida a partir de então a todos os que acompanham. E naquele dia iniciou-se um misto de admiração, respeito profundo, obediência, obviamente, né? Tem que saber quando tem que obedecer, e oportunidades valorosas para observar um mundo diverso do que já tinha experimentado, mas também e especialmente voltado à alegria de estudar profundamente e aprender com resiliência, perseverança e fé. E me foi oferecida a sua amizade, presente pelo qual tenho imenso apreço e cultivo profundamente. Já no primeiro ano, naquele hospital, 1990, testemunhei os passos iniciais para o que hoje se conhece como protocolo Watch and Wait, para o tratamento do câncer do reto, que trouxe uma vida melhor para tantos que responderam ao protocolo e puderam fazer a preservação do órgão, inicialmente muito controverso e combatido, e hoje aceito e celebrado no mundo todo. Nesse início, tive a oportunidade de desenvolver minha tese de mestrado, aprendendo e utilizando a ultrassonografia intrarretal para estadiar esses tumores, já que a tomografia ainda é rudimentar e tinha uma máquina de ressonância fechada na radiologia que ninguém sabia mexer ainda naquele ano. Algum tempo mais tarde, ela mesma me convocou para dar continuidade com o doutorado, simplesmente avisando que teria entrevista para os novos alunos e eu deveria ir. E, obviamente, atendi o chamado imediatamente. A professora Angelita sempre se preocupou com a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer coloretal, que também me contagiou, foi inspirador para a minha tese de doutorado, e até hoje mergulho nos estudos e ações da prevenção e diagnóstico precoce país afora. Foi idealizadora e fundadora da ABRAPES, a Associação Brasileira de Prevenção do Câncer do Intestino, fundação importante na divulgação desse conhecimento e ações junto à população, como o Intestino Gigante, que tenho certeza que muitos dos senhores tiveram a oportunidade de conhecer e participar. E hoje tem seu nome registrado na Comissão de Prevenção de Câncer do Intestino, na Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Criou também e mantém até hoje o Fórum Internacional de Câncer Coloretal, FICARI, bianual. Certamente, eu não tenho dúvidas ao afirmar isso, é o evento mais importante no mundo desde 2007, onde reúnem-se as mentes mais brilhantes no assunto para discutirem avanços e nos ensinarem. Um parênteses aqui nessa leitura, eu lembro do primeiro, que ela me ligou um dia e falou: Cristina, nós só temos dinheiro para trazer 4 internacionais, tem 19 pedindo para vir, aceitamos? Claro, eles que venham, a gente dá um jeito. E assim começou o fórum. É um evento fantástico, coloco, como sempre, a me contemplar as reuniões por lá, pois estão todos os que mais publicam de forma importante sobre o assunto. E estão todos lá, ao nosso alcance, graças a ela e rendendo homenagens a ela. Professora Angelita hoje é laureada e comemorada no mundo todo, nas grandes universidades, nos maiores centros de ensino e pesquisa em cirurgia coloretal, particularmente câncer coloretal. Aprendi com ela que, para vencer um propósito importante na vida, nas nossas vidas, há sempre muito trabalho, há muito estudo, perseverança, falhas, insucessos, dificuldades, imperfeições, críticas pesadas, mas que, com disciplina e determinação, nos levam ao aprendizado, à mudança de rotas e, finalmente, ao sucesso. Não poderia deixar de agradecer à minha família, minha mãe Nilde, que, apesar da pouca oportunidade que teve para frequentar uma escola, nunca deixou de querer aprender e sempre me ensinou que o estudo mudava a vida de uma mulher para melhor. E a meu pai Antônio, estudioso, idealista, que fazia qualquer sacrifício para proporcionar aos filhos a oportunidade de aprender e se desenvolver na profissão.
Ambos foram o estímulo e o exemplo iniciais, a oportunidade do primeiro passo para hoje merecer estar aqui com os senhores. Espero que os tenha deixado orgulhosos. E, finalmente, agradeço imensamente a indicação do meu nome para esse prêmio e garanto que buscarei todas as formas de honrá-lo para continuar merecedora e merecendo a confiança de todos os senhores. Muito obrigada. Parabéns, doutora Maria Cristina, pelo prêmio recebido. E viva a inteligência artificial, né? Fantástico. Daqui a 100 anos, as fotos que estamos fazendo aqui poderão ser manipuladas por inteligência artificial ou holograma. Iremos aparecer nos eventos daqui a 100 anos. Senhoras e senhores, convido o presidente nacional do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, TCBC, Pedro Éder Portari Filho, para seu pronunciamento oficial. Novamente, bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença do TCBC Augusto César Batista de Mesquita, nosso presidente do Conselho Consultivo Superior, amigo de longa data, cerra as fileiras do CBC há muitos anos, ao nosso vice-presidente Luiz Gustavo de Oliveira e Silva, que também carrega no nome uma história dentro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Seu pai, Armando, ocupou todos os cargos, como ele, em diretórios, e foi presidente do colégio. Não tenha dúvida que Luiz Gustavo também o será. Um grande amigo, um grande companheiro e um profissional de alto gabarito. Professor Flávio Daniel Saavedra Tomazich, presidente eleito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que eu vou me permitir falar posteriormente. TCBC Luiz Carlos von Barten, que representa aqui a Associação Médica Brasileira, diretor de comunicação da Associação Médica Brasileira, uma pessoa ímpar dentro do colégio, um amigo do coração. TCBC, magnífica vice-reitora, professora doutora Camila Girardi Fachin, cirurgiã pediátrica, se enveredando pela gestão universitária, como alguns dessa mesa, inclusive eu, atualmente ocupando o cargo de vice-reitora de uma das maiores universidades federais do país, brincando com ela antes da cerimônia, no último congresso da Sociedade Brasileira, da SBAD, da Semana do Aparelho Digestivo, num jantar, e eu fui cumprimentar a mesa, o professor Antônio Carlos Campos, o professor Ulisses, estava lá o professor Flávio, e quando você percebe, o Paraná tomou conta da cirurgia nacional. A Universidade Federal do Paraná, hoje, tivemos aqui a honra de ter a professora Maria Cristina, ela realmente é, talvez, entre as 3 maiores universidades ligadas à área cirúrgica, professora. E a senhora também o é, nosso membro. Isso é muito importante, porque, dentro desse colégio, o professor von Baten é professor da Universidade Federal do Paraná, professor Flávio é professor da Universidade do Paraná, professor Campos, presidente do CBCD e ex-mestre do capítulo do Paraná, ou seja, é uma honra muito grande tê-la aqui e a todos vocês. Professora doutora Eliette Busquela, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, uma pesquisadora muito importante, vem fazendo uma brilhante gestão dentro da Academia Nacional de Medicina, a primeira mulher a ser presidente da Academia Nacional de Medicina, propositiva, politicamente crítica e cientificamente incomparável, um dos maiores currículos que nós temos dentro do país e da Universidade Estadual. É sempre um prazer, a senhora sempre
aceitou os nossos convites e nós também fomos à sua posse. Muito obrigado por estar aqui e abrilhantar a nossa sessão. Mas ela gentilmente cedeu o seu lugar a professor Pietro Novellino, SBC do colégio, ex-reitor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, professor, meu professor, chefe do serviço de cirurgia, um dos maiores cirurgiões endócrinos que esse país já teve, inclusive tendo participado da entrega do Prêmio Nobel há uns 30 anos atrás, e mentor de uma série de cirurgiões que militam nas nossas lidas do colégio. 3 vezes presidente da Academia Nacional de Medicina e sempre, com 93 anos, acabou de receber o prêmio máximo do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que é o prêmio CBC, agora em agosto de 2025. Tê-lo aqui, mais uma vez, abençoa a nós todos e mostra que resiliência, energia, estudo e paixão é que move o mundo. Caros membros do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, senhoras e senhores, estamos aqui para celebrar o encerramento do ciclo do Diretório Nacional do CBC no biênio 2024-2025 e receber calorosamente o Diretório Nacional do biênio 2026-2027 sob a presidência do querido irmão TCBC Flávio Saavedra Tomazis. Este não é um discurso de prestação de contas, mas sim um agradecimento a todos pelo trabalho desenvolvido durante o nosso diretório. O colégio é uma entidade laica de caráter internacional, a maior sociedade cirúrgica da América Latina e que possui como propósito liderar a cirurgia brasileira alicerçada nos valores éticos, na transparência, na difusão dos conhecimentos, na extensa representatividade dos seus 8.600 membros, distribuídos em 25 capítulos e por todos os estados do Brasil. Nos orgulhamos da nossa excelência em todos os nossos serviços, unindo a tradição e o pioneirismo, mas sempre com caráter humanista nas nossas ações. Somos feitos de pessoas que capacitam, transformam e representam médicos em todo o país, e, direta ou indiretamente, contribuímos para qualificar o cuidado da nossa população por meio das nossas ações de ensino, pesquisa ou de representação. Miramos sempre o futuro, nunca esquecendo dos ensinamentos do passado e cuidando para desfrutarmos o nosso tempo com maestria e ética. Participar do colégio, do Diretório Nacional do CBC, das diretorias dos capítulos, das suas comissões, dos seus congressos e jornadas é um ato voluntário, de doação muito nobre e representa a crença de que nós, reunidos em torno de um projeto sério, atraímos pessoas semelhantes e que todos nós constituímos um grupo de abnegados e felizes profissionais que se dispõem a compartilhar com o próximo o nosso saber e o nosso carinho. Não é fácil, e cada um de nós desse diretório se dispôs a sacrifícios enormes, de viagens constantes, preparação de aulas, redução do seu tempo de lazer, da sua presença com a família, além do ônus de trabalhar gratuitamente e, possivelmente, reduzir os seus ganhos financeiros. Cito agora os membros do nosso diretório e mestres de capítulo aqui presentes. TCBC Luiz Gustavo de Oliveira e Silva, vice-presidente. TCBC Flávio Saavedra Tomazis, vice-presidente. TCBC Rafael Romero Garcia, diretor do setor 1. TCBC Juliano Campelo, diretor do setor 2 e mestre do capítulo do Maranhão. TCBC Roberto Gurgel, diretor do setor 3, TCBC Alexandre Ferreira, diretor do setor 4, TCBC Vicente Guerra Filho, diretor do setor 5, TCBC Edivaldo Masato Uchiyama, diretor do setor 6, TCBC Adonis Nasri, diretor do setor 7, TCBC Guilherme Gaguet Ravanini, diretor do Núcleo Central, TCBC Fernando Ponce de Leão, diretor de relacionamento com os membros, TCBC André Povedano, diretora secretária, TCBC Hélio Vieira, diretor financeiro, TCBC Renato Luna, diretor financeiro adjunto, TCBC Ramiro Colione Neto, diretor de publicações, TCBC Leonardo Emílio da Silva, diretor de defesa profissional, TCBC Luiz Carlos von Barten, diretor do exercício anterior. Os mestres aqui presentes, mestre do capítulo da Bahia, André Guzmão Cunha,
mestra do capítulo de Minas Gerais, Tereza Cristina Bernardo Fernandes, também nossa presidente da Comissão de Mulheres, que sucede a professora André Povedano e sucede a SCBC Elizabeth Gomes, que nos dá a honra de estar aqui. E essa comissão escolheu a professora Maria Cristina Sartor, uma homenagem mais do que justa, e, para nós, do CBC, é o maior presente tê-la aqui, como também a doutora Elizabeth, que é a nossa também prêmio Angelita Gama. TCBC, Jaqueline Jéssica de Marque, mestre do capítulo do Mato Grosso. TCBC, Magali da Silva Sanches Machado, mestre do capítulo do Mato Grosso do Sul. TCBC, Marcel Pedro Castro de Vasconcelos Júnior, mestre do capítulo de Goiás. E a TCBC, Doris Lazarotto Swarovski, mestre do capítulo do Rio Grande do Sul. Por 2 anos, somos representantes dessa imensa instituição que está no imaginário e na realidade de milhares de pessoas do nosso país. A cada um de vocês que desempenhou esse papel no diretório, ou nos capítulos, ou em qualquer atividade do colégio, o nosso mais sincero agradecimento, e tenho a certeza de que todos vocês contribuíram com o engrandecimento do CBC, e o vosso sacrifício foi em prol de um bem muito maior para os médicos e para a população do nosso país. Solicito que os membros do diretório e os mestres de capítulos que foram citados fiquem de pé para receberem uma salva de palmas para a nossa homenagem a eles. Como fiz na posse, repito agora a minha pequena homenagem às pessoas que me dão suporte, me renovam energia e a esperança, que são a luz do meu caminho e da minha vida, e que incondicionalmente me amam, mesmo quando submetidas a uma rotina longa de ausências, de escassez de tempo, de privação de momentos íntimos, que foram a constante nesses últimos 2 anos de minha vida com a minha família. Apesar de compreender a importância da missão de ser presidente do CBC, apesar de compartilharem o amor e a devoção que temos pelo colégio, o sacrifício e a preocupação foram constantes na família Avade Portari. Não tenho palavras para expressar o meu amor pela minha esposa. Pela minha esposa Elizabeth Avade, companheira de vida por mais de 30 anos, meu sustentáculo, minha conselheira, mas, acima de tudo, uma pessoa inteligente que compreendeu o quanto é importante o colégio em nossas vidas. Do fundo do meu coração, emana a gratidão eterna pelo seu companheirismo e amor para mim. Não é diferente o que sinto pelos meus filhos, Pedro Avade Portari e Rafael Avade Portari. As razões da existência desse núcleo familiar, que é muito unido e irmanado nos sentimentos que todos nós 4 repartimos. Hoje os 2 são homens formados, inteligentes, críticos e têm a compreensão exata do que representa o CBC e o papel do presidente de uma instituição tão poderosa. O que não impede de reclamar a minha ausência com regularidade, visto que os 3 homens formam uma quadrilha que sempre age junta, quase inseparável, mas desde crianças foram apresentados e frequentam o colégio e consideram seus amigos os meus amigos e curtem muito essa aventura de ser do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Esse agradecimento também se estende ao meu irmão Fernando, minha cunhada Carla e meu sobrinho Rodrigo, meu irmão, um personagem conhecido no colégio, que nos acalenta com seu canto. Por tantas vezes, junto com a sua família, também ficaram sem mim por esse tempo. Foi por uma boa causa, mas de coração, muita gratidão a vocês. A proposta para o diretório foi de ir ao encontro do cirurgião onde ele estivesse no Brasil, desde os grandes centros, onde o CBC é sobejamente conhecido e conhece todos os detalhes da nossa profissão,
mas principalmente estar em Sinop, no meio da rodovia, e levar conhecimento e discussão científica de qualidade, mas, sobretudo, ouvir, escutar, sentir as dificuldades de exercer a cirurgia e a medicina nos locais sem condições ideais, sem acesso regular aos avanços do conhecimento e da tecnologia. É ver em loco os centros cirúrgicos pequenos, como Tutóia, no Maranhão, com poucos recursos, com o foco antigo e o bisturi elétrico ultrapassado, onde a videocirurgia pode até ter chegado, mas não é constante. Fomos em muitos lugares, fizemos muitos eventos, jornadas e até congressos regionais, e foi convivendo, prestando atenção necessária ao que nos falavam, que podemos contribuir não só com capacitação, mas ser um ombro amigo, um apoiador da causa, um incentivador das melhorias. Esse é o papel do CBC, estar ao lado de todos os cirurgiões do Brasil, aonde quer que eles estejam. O Diretório Nacional, sem exceção, incorporou esse papel, viajou, desbravou e proporcionou à comunidade cirúrgica do país oportunidades ímpares de aprendizado e crescimento pessoal recíproco. Mas quem realmente ganhou com isso foi o CBC, que reafirmou o seu nome de ser brasileiro. Em 2024, fizemos 127 eventos científicos. Em 2025, fizemos 107. Cerca de 40% destes em locais dito interior. Cumprimos o nosso objetivo de interiorizar o CBC, como sempre nos ensinou o SCBC Orlando Marques Vieira. Agora não tem volta, cada vez mais iremos para dentro do Brasil. Um dos objetivos estratégicos nossos, planejados e executados desde a reforma do presidente Corsi em 2016, é a representação política e o relacionamento com as instituições públicas e privadas importantes do nosso país. Isso é perseguido e aperfeiçoado por todos nos últimos 10 anos. E estamos sistematicamente plantando e colhendo nessa década. Fomos a primeira sociedade científica médica a assinar um acordo de cooperação técnica científica com o Ministério da Saúde, celebrado na abertura do nosso último congresso brasileiro aqui no Rio de Janeiro. Fruto de uma proposta elaborada pela Comissão de Trauma do CBC, pela direção executiva e apresentada ao secretário adjunto do Ministério da Saúde, Dr. Adriano Massuda, onde o CBC propôs a criação de um Sistema Nacional de Alta Complexidade de Trauma e Cirurgia de Emergência e a criação de centros especializados e hierárquicos, que serão certificados junto com o Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Esse assunto é de real interesse para a saúde e para a economia do país e estamos firmemente trabalhando com o Ministério da Saúde nessa proposta. Pela primeira vez, fomos convidados a participar na Câmara Técnica de Residência da Comissão Nacional de Cirurgia, da Comissão Nacional de Residência Médica, trabalhando em conjunto com a Secretaria Executiva da CNRM em diversos momentos, inclusive sediando um debate sobre residência médica organizado pelo capítulo de São Paulo, onde a CNRM publicamente convidou o colégio a participar ativamente da construção de processos de avaliação dos programas de cirurgia, projeto acalentado por nós há muito tempo. Todas essas ações foram realizadas com o apoio e o incentivo da AMB, Associação Médica Brasileira, e hoje o CBC é um dos maiores interlocutores dessa entidade norteadora da medicina no Brasil. Inúmeros eventos fizemos em conjuntos com a AMB e com todas as sociedades e especialidades, onde sempre foi discutido os diversos sérios problemas que afligem o médico no nosso país. Mercado de trabalho desregulado e hostil, perda da capacidade financeira dos médicos, cada vez mais mal remunerados e juridicamente desamparados. Excesso absurdo do número de escolas médicas com baixa qualidade, que não só impacta a formação de médicos especialistas, mas afetam diretamente a saúde do povo brasileiro. A melhoria do ensino médico, necessidade de melhores condições de especialização e muitos outros temas tão vitais a todos nós foram extensamente discutidos e planejados junto a todas as sociedades sobre o manto da AMB. O CBC está intrinsecamente ligado à AMB, possuímos na direção da AMB o nosso presidente von Barten, e hoje ocupamos um papel de destaque também junto ao CFM e a todas as instituições importantes do país. Porém,
um dos pontos mais importantes de nossa gestão, que já vem das que me antecederam, é o relacionamento intersocietário. Quando nos unimos às outras sociedades, reafirmamos nosso papel de sociedade mãe, aglutinadora, origem de várias outras. Não há como pensar um grupo cirúrgico forte nacional sem a união das sociedades cirúrgicas, sem a discussão entre pares, sem a contribuição de várias correntes de pensamento, todas legítimas, com argumentos sólidos e que representam vários grupos de cirurgiões que, quando unidos, possuem sempre o mesmo ideal. Ouso dizer que passamos atualmente pelo momento mais profícuo e mais agradável dessas relações interinstitucionais. Sociedade Brasileira de Anestesiologia, Sociedade Brasileira de Coloproctologia, Sociedade Brasileira de Queimaduras, ABCG, CBHPB, Sociedade Brasileira de Enfermeiras do Centro Cirúrgico, foram algumas das quais mantivemos um relacionamento estreito e produtivo com projetos e eventos em comum. Mas merece destaque especial o nosso relacionamento com o CBCD e a SBCO. Nos últimos anos, essas sociedades se tornaram parceiras irmãs, dividimos as angústias e as conquistas em fóruns diversos, residência médica, honorários, políticas de saúde, defesa profissional foram alguns dos temas em comum às nossas lutas travadas ombro a ombro. Organização em conjunto de eventos e congressos muito contribuíram para a indissociabilidade dessa parceria. Mas, inegavelmente, a amizade fraterna, a admiração, a confiança mútua tornaram essas batalhas mais agradáveis. Do lado do CBCD, temos que agradecer a amizade, companheirismo e respeito com que fomos tratados pelo presidente Campos, um dos ídolos da minha carreira de medicina, e pelo presidente atual Paulo Kassab, meu amigo fraterno, ambos personagens ilustres da medicina do Brasil, ambos membros de destaque do CBC, os dois mestres de capítulo dos seus respectivos estados, e que com maestria conduziram e conduzem essa tão importante sociedade, e que desde o primeiro momento trabalharam lado a lado com o colégio em várias frentes e que só agradeceu a ambas instituições. A eles e ao CBCD, o agradecimento sincero e a certeza que estaremos juntos sempre. A SBCO, parceira mais recente, não menos importante e vital, teve como vetores de aproximação o presidente Felipe Coimbra e o presidente Alexandre Ferreira. E a SBCO se tornou uma companheira fiel, profícua e alinhada aos mesmos objetivos que o colégio. Mas sou obrigado a ressaltar que, na gestão do presidente Rodrigo Pinheiro, essa nossa relação foi incrementada de modo exponencial. Rodrigo é uma daquelas pessoas que a vida te revela como um companheiro fraterno e que te empresta uma energia, amizade e respeito que nos cativa. E temos a certeza que o presidente atual, Paulo Henrique, dará continuidade a essa relação fraternal com o CBC. Diante de muitas intempéries, eu e o Rodrigo nos tornamos amigos inseparáveis, e essa convivência fortaleceu o trabalho em conjunto com a SBCO, culminando com uma força-tarefa que, confesso, nunca vi ser resolvida com tanta rapidez e eficiência, como foi a declaração conjunta sobre a atuação em cirurgia oncológica, onde todo cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo ou cirurgião oncológico, com a devida formação, pode e deve realizar. Este é um pleito de vários cirurgiões em todo o país, onde planos de saúde e mesmo entidades públicas tentam coibir a nossa atuação na cirurgia oncológica. Em uma reunião relâmpago na SPA de 2025, organizada por Paulo Kassab, diversos membros das 3 sociedades decidiram redigir um manifesto baseado em leis e portarias e demonstramos que todos os cirurgiões que foram treinados nas suas matrizes de competência em cirurgia oncológica, que são comuns às 3 especialidades, podem praticar cirurgia oncológica. Carta escrita em menos de 24 horas, a 6 mãos e revisadas e assinadas pelas 3 sociedades e também pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia, que também reconheceu a importância do momento e do gesto. O documento foi enviado a entes públicos, às maiores operadoras de saúde e hoje, pessoalmente, entregue à representante da Unimed Brasil, Dr. Marlos,
E esse tema é uma pequena amostra do que fazemos em conjunto e do potencial que essa relação intersocietária pode beneficiar a todos nós, cirurgiões e a nossa população. O CBC agradece de coração a todas as sociedades e especialidades pela fidalguia com que foi tratado e prospecta ações relevantes para o futuro. O CBC tem no seu core o ensino, e esse foi o mote original de nossa experiência. Temos que dedicar um agradecimento público ao presidente Paulo Corsi e ao TCBC Hélio Vieira, que vem conduzindo com maestria nosso curso de treinamento do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que hoje conta com mais de 50 hospitais credenciados e cerca de 300 alunos matriculados, sendo treinados em instituições chanceladas pelo CBC, sob a ótica das matrizes de competências da residência médica. Corsi, na nossa gestão, liderou a comissão que reformulou seus processos, lançou a nossa plataforma educacional digital e se prepara para uma avaliação nacional de todos os egressos do nosso curso e da residência médica, diretamente relacionado com o título de especialista do colégio. O número de hospitais e alunos quase duplicou nos 2 últimos anos, e entendemos no planejamento estratégico do colégio que esse produto é um dos mais importantes do colégio. Agradeço publicamente a Paulo Roberto Corsi, a Hélio Vieira e a toda a comissão pelo trabalho magnífico. Também o título de especialista atraiu o público recorde, com mais de 700 colegas inscritos nas provas de 2024 e 2025. Essa procura reafirma a força do CBC na certificação dos cirurgiões brasileiros, e agradecemos a nossa competentíssima comissão do título, chefiada pelo vice-presidente Luiz Gustavo, mas alicerçada em figuras ímpares como Alexandre Ferreira, Eduardo Nacur, Roberto Raslan e nossa querida Tereza Fernandes. E, com a colaboração de todos os nossos funcionários, fizeram um trabalho reconhecido entre várias sociedades e que hoje serve de exemplo e modelo para outros concursos. Concretizamos um sonho de muitos anos. Foi criado o capítulo do Rio de Janeiro, que toma posse hoje, um desejo de muitos e agora realizado. Cabe a honra e a imensa responsabilidade a um time de membros dedicados ao CBC há muitos anos, liderado pelo mestre Renato Luna, junto com Henrique Philips, Biasi Riccieri, Fábio Leonetti e Márcio Cavalieri, serão os primeiros gestores desse capítulo, que já nasce grande e com uma importância única na história do CBC. Bom trabalho a vocês. O CBC atualmente é uma empresa com planejamento estratégico, coordenado pelo nosso almirante Jerônimo Lima, um mestre na administração e um docente e pensador extraordinário, que trouxe para o colégio o conceito moderno de administração e nos tornou uma instituição em evolução constante, sempre preocupada em inovar, mantendo suas tradições. Para isso, contamos com um grupo de funcionários capacitados, dedicados, que entendem e acreditam nos nossos valores e se dedicam a servir aos nossos membros e criar condições para que os inúmeros projetos e ações do CBC sejam executados com qualidade e respeito aos nossos membros e ao nosso público que nos prestigia. Congressos regionais como o do Rio de São Paulo, Congresso Brasileiro de Cirurgia, com um público de 4.000 pessoas, são a prova da nossa dedicação e do sucesso das nossas realizações. Muito devemos a Simone, Vitor, Ângela, Rose, William Rocha, Tiago, Maria Fernanda, Kícia, Júlia, Cláudia, Eunice, Geise, Kelly, Regina e o nosso querido William Cioli, nosso responsável pela divisão de ensino. Essa orquestra é comandada com maestria, carinho e competência ímpar pela querida Flávia Marques Amorim, nossa superintendente administrativa no cargo, mas, na prática, nossa chefe maior, a quem confiamos nossos sonhos e ela os torna realidade. O CBC é muito grato a essas pessoas, que, muito mais que funcionários, são o patrimônio valioso do colégio, junto com os nossos membros. Nosso sucesso é devido ao nosso trabalho e dedicação. E peço uma salva de palmas para eles, nossos amigos que cuidam do CBC. Também contamos com nossos anjos da guarda, que nos protegem e nos guiam pelos caminhos difíceis. Obrigado, Antônio Couto, nosso consultor jurídico, amigo fiel e protetor.
Obrigado, Antônio Lamenza. Nosso contador, há mais de 30 anos, nosso porto seguro, conselheiro constante e atento a tudo que acontece ao CBC. Obrigado, João Carlos Machado, nosso engenheiro, amigo querido de tantos anos, que resolve todos os nossos imensos problemas estruturais da sede e alhures. A vocês, nosso reconhecimento, carinho e agradecimento do fundo do coração. Há uma tradição no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, onde o presidente que sai apresenta o presidente que toma posse. Tradição iniciada por Paulo Corsi, que homenageou o presidente Savino Gasparino quando da sua posse. Coube a mim falar algumas verdades sobre o professor doutor Flávio Saavedra Tomazich, professor titular do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal do Paraná, exímio cirurgião oncológico e de trauma, gestor visionário, amigo dedicado, fiel, agregador e com senso de responsabilidade e justiça social do tamanho do seu imenso coração. Filho de Justo Maria Saavedra Busses e Sônia Noemir Tomazich Fernandes de Saavedra, irmão de Nevinka, nasceu na cidade de São José de Maio, departamento São José, no Uruguai, em 26 de agosto de 1964. Escreve Flávio no seu memorial para professor titular da Universidade Federal do Paraná. O percurso que trilhei da pequena cidade de São José de Maio, no Uruguai, até a UFPR foi longo e cheio de desafios, mas também cheio de vitórias. A persistência que aprendi da minha família de agricultores, habituada a trabalhar com as adversidades do clima e da terra, me ajudou a vencer cada obstáculo e a sempre me esforçar para fazer meu trabalho germinar, mesmo que o solo não fosse tão fértil quanto eu gostaria que fosse. Nada mais poderia definir o caráter de um cirurgião, professor acostumado a cirurgias e situações complexas, onde não existe a palavra desistir e as adversidades se tornam combustível para seguir em frente e vencer. Essa é a imagem e a postura do professor cirurgião, amigo Flávio, com uma energia inesgotável, calmo e focado em resolver as mais diversas situações e pronto a ajudar a todos, e assim que nós o vemos, trabalhador incansável, mas brilhante, inteligente, arguto e rápido no pensamento e na ação. Fruto da ideia de ações de cooperativismo agrícola, entende como bem mais valioso a família e a busca incessante por educação. Aluno de escolas públicas no Uruguai, ingressou em 1984 na Universidade Maior da República, em Montevidéu, mas emigrou para o Brasil, onde seus pais já estavam, em 1985. Foi aprovado e ingressou na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Paraná. Era lindo o garoto Flávio, né? Lindo. Se formando em 1992, foi monitor de técnica operatória, disciplina da qual mais tarde se tornou professor em 2006 em brilhante concurso. Cursou a residência médica em São Paulo, na prestigiosa Santa Casa de Misericórdia, onde conheceu figuras iminentes da cirurgia e do CBC. Samir Haslan, Roberto Saad, Paulo Corsi, Luiz Arnaldo Zutan, Fares Raal, João Fava, Leonardo Emílio e muitos outros. Na mesma instituição, cursa e conclui o mestrado e o doutorado posteriormente. Porém, retorna a Curitiba em 1995 e cursa a residência de cirurgia oncológica no Hospital Erasto Gartner, onde havia sido acadêmico por vários anos, terminando em 1998, mas retornando como médico contratado para desenvolver a cirurgia minimamente invasiva e permanece até hoje nessa instituição modelo, ocupando diversos cargos de gestão, porém, nunca abandonando a assistência e a cirurgia oncológica. Apaixonado pela cirurgia minimamente invasiva, vai a Barcelona em 2006 para um curso específico desta área em cirurgia oncológica. Retorna em 2017, visionário, onde o curso Fellowship em Cirurgia de Robótica no Hospital Universitário Marques de Valdecilla, na Universidade de Cantábria, Santander, na Espanha.
inicia sua carreira como cirurgião robótico e assume a comissão de cirurgia minimamente invasiva do CBC, organizando e padronizando a primeira certificação de cirurgia robótica no Brasil de uma sociedade científica, seguindo as recomendações do CFM. Gestor hospitalar e na área de saúde, com larga experiência e formação sólida, foi superintendente do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná, diretor do Hospital Horácio Gertner e atua na Unimed Paraná como superintendente de saúde. Sua trajetória incansável reflete sua versatilidade, a permanente busca pela tecnologia associada à melhor assistência aos pacientes, a organização de instituições complexas no intuito de promover condições melhores para o ensino, pesquisa e assistência. Uma carreira incrível que o credencia a dirigir e conduzir o CBC nesses tempos de inovação tecnológica, de inteligência artificial e da necessidade de preservarmos os conceitos eternos da ética e qualidade no cuidar daqueles que nos procuram. O amor de sua vida é Andy, sua inspiração diária e motivação a nunca desistir. Seus amados filhos, Martin, Danilo, Gabriel, Vicente, Bruno e Tiago, formam quase um time de futebol. São as suas fontes de alegria, energia e inspiração. Diz Flávio no seu memorial: vocês são a razão pela qual eu continuo a me esforçar para ser um profissional e pai melhor. Essas são as suas palavras sobre a sua querida família. Grande a família, né? É uma janta grande. Por fim, irmão Flávio, orgulho como cirurgião, gestor, pensador da cirurgia, de medicina e do ensino, sua trajetória é exemplar. E como você menciona no seu memorial, citando sua irmã Nevinka, compartilhamos o princípio do que o melhor legado para os nossos filhos é a educação. Ensinamento aprendido com os nossos pais e que espero que sejamos eficientes em transmiti-lo. Essas suas características o tornam esse ser humano especial, bondoso, amigo, marido e pai adorado, que conquistou a todos na sua profícua vida. Ter você como vice-presidente foi uma honra e uma experiência única de aprendizado profissional e de vida. Trabalhamos arduamente nos últimos anos pelo CBC e aprendemos que o trabalho em grupo é muito mais eficiente. Nosso querido Jerônimo nos molda e nos conduz por caminhos que achamos impossíveis. Mas o melhor de tudo é trabalhar com amigos que a vida nos deu, como acontece conosco no CBC e no nosso meio societário. Mas o prazer maior é quando o suor das tarefas é dividido pelo quinto dos infernos. Grupo de amigos e irmãos que foram se formando com o tempo, por causa e por conta dessa devoção ao nosso CBC. Eládio, Corse, von Barten, eu e você, desenvolvemos uma química inexplicável, mas compreensível. Todos nós dos quintos e do CBC te desejamos que você seja feliz como presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Você merece. E essa é a última frase que está dentro do seu memorial. Para os enólogos, possivelmente todos nós conhecemos, mas, Flávio, você realmente batalhou, conhece bem a batalha e é vencedor da batalha. Para terminar, uma última surpresa, que é a única coisa que realmente eu posso oferecer ao Colégio Brasileiro de Cirurgiões, e que a música se chama Nessun Dorma, ou seja, ninguém dorme, que era o mote do nosso diretório, porque a gente viajava tanto que ninguém dormia. Então, a gente vai ver o Paulo Corse e eu de madrugada no meio da estrada. Então, é por isso que eu trago para vocês, na voz do Fernando Portari, o Nessun Dorma.
Quero convidar o TCBC, Pedro Portari, para que à frente da mesa faça a transição do colar presidencial ao novo presidente do CBC, TCBC, Flávio Saavedra. Quero convidar a plateia para que se coloque de pé, por gentileza. Está empossado o TCBC Flávio Saavedra como novo presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Convidamos a senhora, por favor, permaneçam à frente. Convidamos a senhora Andiara Teixeira para receber as flores das mãos da doutora Elizabeth Avade Portari. Dando continuidade, o TCBC Pedro Éder Portari Filho receberá do membro do Conselho Superior, TCBC Luiz Carlos von Batten, sua medalha e diploma por ter exercido a presidência do CBC. Convidamos a TCBC Andréa Povedano para realizar a entrega das flores em forma de agradecimento à doutora Elizabeth Avade Portari. Muito obrigado, senhores e senhoras, por gentileza, podem se sentar. Ouviremos agora a leitura da composição do Diretório Nacional para o biênio 2026-2027. Solicito que cada membro, ao ter o seu nome anunciado, se coloque de pé. Diretório Nacional CBC 2026-2027. Presidente, TCBC Flávio Daniel Saavedra Tomazich. Vice-presidente, CBC Paulo Roberto Corsi. Diretor do Setor Norte, TCBC Rafael José Romero Garcia. Diretor do Setor Nordeste, TCBC André Guzmão Cunha. Diretor do Setor Centro-Oeste,
TCBC Vicente Guerra Filho. Diretora do Setor Sudeste, TCBC Tereza Cristina Bernardo Fernandes. Diretora do Setor Sul, TCBC Doris Lazarotto. Diretor Secretário-Geral, TCBC Luiz Gustavo de Oliveira e Silva. Diretora de Relacionamento com os Membros, TCBC Andréa Povedano. Diretor Científico, TCBC Eduardo Nacur Silva. Diretor Científico Adjunto, TCBC Felipe José Fernandes Coimbra. Diretor de Capacitação e Desenvolvimento, TCBC Luiz Carlos von Batten. Diretor de Certificações, TCBC Roberto Raslan. Diretor Financeiro, TCBC Pedro Éder Portari Filho. Diretor Financeiro Adjunto, TCBC Guilherme de Andrade Rivanini. Diretora de Publicações, TCBC Edna Frasson de Souza Monteiro. Diretora de Comunicação, TCBC Jaqueline Jéssica de Marchi. Diretor de Relações Internacionais, TCBC Hélio Machado Vieira Júnior. Diretor de Comissões, TCBC Alexandre Ferreira Oliveira. E Diretor de Defesa Profissional, TCBC Leonardo Emílio da Silva. Está empossado o Diretório Nacional CBC 2026-2027. Parabéns. Vamos conhecer agora os mestres dos capítulos do CBC para o biênio 2026-2027. Solicitamos que os que estiverem conosco neste auditório, ao ter o nome anunciado, também se coloquem de pé. Mestre do capítulo Alagoas, TCBC Amauri Clemente da Rocha. Amazonas, TCBC Marcos Assayag Cohen. Bahia, TCBC Luiz Viana de Oliveira. Ceará, TCBC Alexandra Mano Almeida. Distrito Federal, TCBC Carlos Eduardo Santa Rita Barreira.
Goiânia, TCBC, Marçal Pedro Castro de Vasconcelos Júnior. Maranhão, TCBC, Roclides Castro de Lima. Mato Grosso, TCBC, Gunter Pérez Pimenta. Mato Grosso do Sul, TCBC, Magali da Silva Sanches Machado. Minas Gerais, TCBC, Jairo Couto Franco. Pará, TCBC, Marielle de Nazaré Gonçalves de Lima e Silva. Paraíba, TCBC, Hamilton Belo de Franca Costa. Paraná, TCBC, Guilherme Andrade Coelho. Pernambuco, TCBC, Pedro Pereira Gonzaga Neto. Piauí, TCBC, Edinaldo Gonçalves de Miranda. Rio de Janeiro, TCBC, Renato Abrantes Luna. Rio Grande do Sul, TCBC, Homero Pereira da Costa Filho. Roraima, TCBC, George Hamilton Siqueira Alves. Santa Catarina, TCBC, Nicolas Tavares Cruel. São Paulo, TCBC, Edivaldo Massazo Utiuama. Sergipe, TCBC, Daniel Vieira de Oliveira. E Tocantins, TCBC, Rony Antônio Alves Abreu. Estão empossados os mestres de capítulos do Colégio Brasileiro de Cirurgiões para o biênio 2026-2027. Parabéns. Aos doutores, doutoras que estão conosco de forma remota, estamos aqui no auditório vendo os senhores, sintam-se e recebam os nossos aplausos. Parabéns. Senhoras e senhores, o TCBC Flávio Daniel Saavedra Tomazich procederá a posse do seu diretório nacional, com as diretorias de capítulos eleitas, todos já nomeados aqui, representados pelos mestres do capítulos, e realizará seu pronunciamento oficial como presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões para o biênio 2026-2027. Senhoras e senhores, bom dia. Nesse momento, eu imposto o diretor nacional, agradeço a todos os nossos membros pela colaboração e disposição do seu nome para mais essa jornada, e imposto também todas as diretorias dos capítulos do CVC para o biênio 2026 e 2027. Parabéns a todos e que sejamos felizes.
Vamos dar início ao meu discurso. Confesso aos senhores e às senhoras que o meu amigo, Dr. Pedro, se esforçou bastante para me tentar fazer chorar. Oficialmente, bom dia, então. Inicialmente, eu gostaria, protocolarmente, de cumprimentar a mesa diretora, no nome do TCVC Augusto César Baptista de Mesquita, presidente do Conselho Consultivo Superior, do TCVC Pedro L. Portari Filho, presidente nacional do Colégio Brasileiro de Cirurgiões do biênio 2024-2025, o TCVC Luiz Gustavo de Oliveira e Silva, primeiro vice-presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões do biênio anterior e nosso secretário-geral do nosso biênio 2026-27, o TCVC Luiz Carlos von Batten, aqui representando a Associação Médica do Brasil, a TCVC, a Camila Girardi Fachin, a doutora Camila Girardi Fachin, vice-reitora da Universidade Federal do Paraná, e a doutora Eliette Busquela, presidente da Academia Nacional de Medicina, que cedeu seu lugar ao nosso querido Pietro. Obrigado por todos estarem aqui. É com muita alegria que aqui estamos, e eu gostaria também de estender meus cumprimentos às demais autoridades já citadas pelo mestre de cerimônia, aos membros do Conselho Superior aqui presentes, aos colegas membros do CVC, convidados e amigos. Gostaria de destacar a presença de 3 instituições, 3 autoridades, antes de começar meu discurso, nas quais eu realizo as minhas atividades profissionais e que fizeram um grande esforço para estarem aqui. E por que disso? Porque vocês entenderão o teor do que nós falaremos para frente. A TCVC, professora doutora Camila Fachin, que já nominei na mesa diretora, que é professora, colega do Departamento de Cirurgia, atual vice-reitora da Universidade Federal do Paraná, e ao TCVC, professor Dr. Antônio Carlos Ligoski Campos, chefe do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal do Paraná e ex-presidente do CVCD, ambos representando a minha casa de origem, a Universidade Federal do Paraná, onde realizo as minhas atividades como professor titular de cirurgia no Departamento de Cirurgia. Ao TCVC, Dr. Marlos Moraes, diretor executivo da Unimed Curitiba, representando o seu presidente nesse ato, e presidente do Sindicato dos Médicos do Paraná. A Unimed Curitiba é o local onde realizo atividades administrativas nos últimos 8 anos. E o senhor Fernando César Oliveira, diretor executivo administrativo do Erasto Getten Cancer Center, onde realizo as minhas atividades profissionais como cirurgião oncológico. E por que a citação a essas 3 entidades e seus representantes? Sem dúvida, estas 3 instituições são testemunhas de que minha única promessa ao assumir um cargo administrativo executivo é de muito trabalho, e apenas muito trabalho. O restante é fruto de outras múltiplas variáveis, e não deve ser prometido. Mas asseguro que já de início no meu pronunciamento, o que eu posso colocar à disposição do CVC é trabalho e dedicação que não faltarão. Finalmente, gostaria também de cumprimentar nesse início a um grupo de convidados muito especiais que fizeram um esforço hercúleo por estar aqui, e foi bastante difícil chegar para algum deles, meus familiares, já nominados pelo Pedro, no discurso do Pedro, e como vocês puderem observar, a festa sempre está garantida com eles, porque metade da plateia é nossa. Né? A meus filhos, Martim, Danilo, Gabriel, Vicente, Bruno e Tiago, obrigado por estar aqui. As noras presentes, a Aline, Malu e a Manu, e uma lembrança às que não puderam comparecer, Tamires e Sofia. Uma saudação especial aos meus sogros Carlos Alberto e Elisabeth, que estão assistindo online. Pelo amor, carinho e apoio constante a toda a nossa família, não é fácil fazer a logística dessa turma toda. E é claro que um reconhecimento muito, muito, muito especial à minha amada Andiara, companheira de todas as horas, e obrigado por, mais uma vez, se esforçar para estar comigo e pela compreensão de ter assumido essa responsabilidade no dia de hoje. A presença de todos vocês aqui é muito importante e valoriza muito esse momento como um momento muito especial. Recebo hoje, com profunda honra, orgulho e senso de responsabilidade, a presidência do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, uma instituição tradicional do nosso país,
quase centenária, guardiã da ética, da ciência e da história da cirurgia do Brasil. Agradeço ao TCVC Pedro Portari pela minha apresentação, que, sem dúvida, é exagerada. É fruto e é em virtude da nossa amizade que nos une. Essa amizade foi, como ele mesmo falou, construída no âmbito do CVC, foi forjada ao longo desses anos. Eu tenho uma irmã, como vocês puderam ver na apresentação do Pedro, chamada Nevinka, mas a vida foi me dando muitos e muitos irmãos da vida. E o Pedro é um desses presentes que eu ganhei ao longo dessa trajetória profissional, do qual me orgulho muito. E, senhoras e senhores, acreditem, nós temos muitas coisas em comum com o Pedro. Principalmente quando se fala de Colégio Brasileiro de Cirurgiões, né? Vocês vão ver que o meu discurso é meio complementar ao dele, né? Como quando a gente joga de memória no futebol. Mas, definitivamente, se tem uma coisa que nos diferencia, é a nossa trilha sonora, não tenho dúvida, né? Enquanto a do Pedro é lírica, né, é uma trilha sonora clássica, a minha é bem diferente, bem diferente. A minha trilha sonora, doutor Eládio, é parecida com o que aquele cantor cearense falava, né? Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas ambos, eu e o Pedro, trazemos na cabeça uma canção. Uma canção que enaltece e orgulha esta casa. Ambos temos certeza que esta é a casa do cirurgião brasileiro, sem dúvida. Casa do cirurgião brasileiro que foi construída ao longo de 96 anos, desde 1929, por 44 diretorias anteriores que nos antecederam. E esses nossos antecessores enfrentaram momentos de muita dificuldade, cada um no seu momento histórico. Desafios enormes, como falta de recursos, distâncias de um país continental, desigualdades regionais, períodos de instabilidade política, períodos de instabilidade interna, reformas educacionais, mudanças de leis, mudanças tecnológicas. E, mesmo assim, deixaram um legado extraordinário para todos nós que militamos na cirurgia brasileira no dia de hoje. Eles consolidaram a cirurgia como ciência, colocaram a cirurgia brasileira no top de todas as outras a nível mundial, elevaram o padrão ético e técnico da profissão, defenderam sempre o ensino, a pesquisa e a boa prática cirúrgica e afirmaram o cirurgião como papel preponderante na gestão de saúde. Sem dúvidas, somos herdeiros de um patrimônio moral, científico e institucional construídos por gigantes da cirurgia brasileira. E aqui é o nosso reconhecimento a cada ex-presidente, a cada conselheiro que por aqui passou, a cada membro de capítulo, a cada membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, a nossa reverência em sinal de reconhecimento e admiração por esse legado. Esse patrimônio tão rico, hoje, na atualidade, se confronta com o mundo contemporâneo que deve ser lido sob a ótica da teoria do caos. Vivemos num ambiente onde nada evolui de maneira linear. Ao contrário, vamos passando e passando em ciclos de instabilidade, rupturas, reorganizações constantes. Os sistemas hoje são interconectados. Pequenas causas provocam efeitos gigantescos em um tempo mínimo. E há necessidade de agilidade. Esta aparente desordem, que hoje todos os senhores podem verificar na política, na economia, na ciência, na saúde e nas relações humanas, não é ausência de lógica. Muito pelo contrário. Significa, sim, que existem padrões mais profundos e complexos e não lineares, que só se revelam quando observamos de maneira detalhada e aprofundada. Portanto, a complexidade é a regra, não é a exceção. Assim é o mundo em que atuamos como cirurgiões, assim é o ambiente que devemos liderar o colégio e assim deve ser nossa visão para o futuro. A complexidade não pode ser temida, deve ser compreendida. A instabilidade não deve nos paralisar, deve nos desafiar. E a incerteza não deve ser vista como falha do sistema, ela é a característica estrutural principal. E ela deve ser vista como uma possibilidade. Cabe a nós, então, navegar nesse cenário com propósito e prudência. Propósito, prudência e coragem. E esses três não são uma novidade para o Colégio Brasileiro de Cirurgiões. E não tem faltado no âmbito dos nossos diretórios.
E, para tal, eu quero relatar aos presentes e aos que estão nos ouvindo à distância, de maneira muito breve, os últimos 12 anos que eu participei aqui, afortunadamente, vivenciei isso. Sempre na proximidade do diretor nacional do colégio, de cada uma das gestões que eu passei. Após inúmeras crises na 40ª diretoria do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, cujo presidente foi o ECVC Paulo Roberto Corsi, foi instituído um grupo de planejamento estratégico, pela percepção que se tinha da nossa comunidade, das necessidades de confrontar no mundo contemporâneo. Dotar ao ECVC de uma estrutura administrativa sólida, capaz de enfrentar diferentes mudanças deste mundo. O mais importante não foi a instituição desse grupo de planejamento estratégico. O mais importante é que isso não foi um impulso isolado, não foi um ato espasmódico do diretório. O mais importante é que nunca mais foi interrompido. Perdura até hoje e continuará. E, pelo contrário, ele foi estimulado a crescer e frutificar a cada nova gestão. E foi assim que o trabalho se ampliou na gestão do presidente Sabino Gasparini e continuou na gestão do presidente von Batten, onde enfrentou o maior desafio desses últimos tempos, a pandemia de Covid-19. E, apesar desse desafio, dessa emergência sanitária, apesar de tudo isso, os planos continuaram, sempre sob a batuta do nosso almirante, e os resultados começaram a aparecer. E a melhoria dos nossos indicadores, ela é gritante, ela é sensível. E assim seguimos até a gestão do presidente Pedro Portari, que nos entrega hoje uma instituição saudável, pujante e com apetite para continuar crescendo e representando ao cirurgião brasileiro. Meus caros, esse é o desafio que me foi posto hoje, a mim e a nossa diretoria. Ao assumir a presidência do CVC, sem dúvida que é o maior desafio que eu já recebi no âmbito do colégio, e o desafio é de compor um grupo que saiba que uma instituição centenária como o Colégio Brasileiro de Cirurgiões só se mantém firme porque sabe equilibrar dois movimentos essenciais. E são muito simples. Continuar o que está dando certo e renovar aquilo que precisa evoluir. Nesse momento, que através de uma reforma estatutária recentemente aprovada pelos nossos membros, são criadas 7 novas diretorias. Temos novas diretorias em 7 posições. Se instala o capítulo do Rio de Janeiro, como vocês poderão ver, que é um capítulo que nasce pujante, com um nível de atividades em alta e com um planejamento estratégico a ser desenvolvido. Momento em que se modernizam as funções de várias das outras diretorias remanescentes. E nunca foi tão importante na história do colégio entender que precisamos doses certas e precisas de continuidade com modernização. Por isso, a diretoria que me acompanha hoje é um time que une a experiência dos que já caminharam longos trechos desta estrada com energia e a visão dos que chegam para somar novas perspectivas. Temos em nosso time a experiência de 3 ex-presidentes e temos a energia e visão moderna de 6 debutantes do diretório nacional. E somos a diretoria com o maior número de cirurgiãs da história do CVC, 5 ao total. Sim, porque o dia a dia da cirurgia nacional, demonstrada no bloco cirúrgico, é feminina. E nada mais justo que esta representatividade esteja no nosso diretório. Alguns de vocês podem se perguntar o porquê dessa alquimia. Simples. O porquê da continuidade? Porque ela garante estabilidade, memória, profundidade técnica e coerência de propósito. E o porquê da renovação? Porque ela garante ousadia, criatividade, abertura ao novo e capacidade de responder a um mundo que muda muito rápido. Nossos diretores que hoje assumem representam esse equilíbrio. São cirurgiões que conhecem profundamente o CVC, mas que não têm medo de inovar. São mestres respeitados que formaram gerações e que estarão lado a lado com jovens lideranças que simbolizam o futuro da nossa profissão. Assim compôs uma diretoria que não é apenas um grupo administrativo, mas um projeto para a cirurgia brasileira dos próximos anos. Sólido nas raízes, moderno no pensamento e sempre renovado pela vitalidade da nossa comunidade. Essa diretoria foi formada com um princípio fundamental que diz a renovação que respeita a continuidade. E como faremos isso? Simples.
mantendo os pilares originais do CVC, que são de defender a boa cirurgia, proteger a ética, promover a educação e fortalecer o cirurgião brasileiro onde quer que ele esteja, no SUS, na saúde suplementar, na academia ou na periferia do nosso país. E a modernidade é onde virá? Do avançar no nosso planejamento estratégico, naqueles pilares que já foram destacados ao longo de tantas e tantas reuniões como essa. Acrescento 2 novas missões, que surgem no horizonte com a proximidade do aniversário dos 100 anos do colégio. A necessidade de fortalecimento estrutural e administrativo do CVC, a partir de um projeto institucional para estabelecer a Fundação de Apoio ao Colégio Brasileiro de Cirurgiões, como entidade impulsionadora das atividades do CVC. E preparar, em conjunto com o Conselho Consultivo Superior, as comemorações do século dos cirurgiões brasileiros, desse centenário. São 2 ações que, sem dúvida, são grande desafio para essa nova gestão, que se inicia no dia de hoje. Portanto, meus caros amigos, convoco a todos vocês, cirurgiões, membros do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, a participarem ativamente dessas atividades, já que a grandeza do nosso colégio está na sua pluralidade e no nosso sentimento de pertencimento. Hoje, nós assumimos um cargo, assumimos um pacto com a ciência, com a ética e com a história e com o futuro da cirurgia do nosso país. Me encaminhando para o encerramento, e permita-me um breve registro pessoal. Eu sei que Pedro fez algumas colocações a meu respeito, mas eu gostaria de agradecer aos meus mestres, alguns já citados hoje, que me ensinaram que a cirurgia é ciência, é arte, é técnica, mas, por cima de tudo, é caráter. A lista de meus mestres é muito grande, obviamente não conseguirei citar a todos, mas para cada etapa da minha formação escolhi um representante extensivo a tantos e tantos outros. Durante a minha graduação, eu cito ao ex-CVC, professor Dr. Zacarias Alves de Souza Filho, em memória, saudoso. Durante a minha formação em cirurgia geral, ao ex-CVC, professor Dr. Samir Raslan. E durante a minha formação em cirurgia oncológica, ao Dr. Masakazu Kato. E com eles 3, eu homenageio a tantos e tantos cirurgiões brasileiros que entregam tudo pelo bem-estar do seu paciente. A todos os meus amigos CVCianos do Brasil inteiro que confiaram em mim e na nossa diretoria para levar adiante essa missão, agradeço o apoio consistente e representativo que nós obtivemos, que obviamente não é fruto do meu trabalho, e sim do reconhecimento ao trabalho do diretor nacional, que nos últimos anos tem sido vigoroso. Agradeço também aos colaboradores do CVC, que, como o Pedro bem demonstrou, sustentam o funcionamento diário da nossa casa, com dedicação silenciosa, imprescindíveis. Vocês são maravilhosos. Contamos com vocês na nossa gestão. E agradeço à minha família, fonte permanente de equilíbrio, amor, sentido. Obrigado pelo esforço de me acompanharem no dia de hoje. Um beijo especial à minha amada Andy. Não conseguiria estar aqui sem a presença de vocês. Vocês são muito importantes. Eu sei do esforço que vocês fizeram para estarem aqui e sei quanto isso significa para mim, e vocês sabem também. Espero que vocês consigam continuar me dando esse suporte, principalmente agora que provavelmente eu ficarei bastante tempo fora do nosso convívio. Concluo reafirmando aquilo que me inspira. O Colégio Brasileiro de Cirurgiões é tradição, mas também é transformação. Que o CVC caminhe com os pés firmes na ciência, com a mente aberta à inovação e com o coração voltado à cirurgia brasileira. Agradeço muito a confiança, reafirmo aqui meu compromisso de trabalhar com transparência, diálogo e incansável dedicação. Muito obrigado. Vida longa ao Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Obrigado a todos. Antes de encerrarmos a cerimônia, convidar a família do presidente para vir à frente, para que todos nós possamos oficialmente conhecê-los da foto para o ao vivo. O time de futsal. Por favor, aqui a esposa, as noras, os 6 filhos.
E realmente é um time de futsal completo. Parabéns à família. Doutores, doutoras, duas orientações agora para concluirmos a cerimônia. Ao término, quero convidar a premiada, o novo diretório e os mestres presentes para que permaneçam no auditório para a realização das fotos oficiais. Aos ex-presidentes do CBC, que se dirijam ao foyer para registro da foto oficial. E agora sim, em nome do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, agradecemos a presença de todos nesta sessão solene e convidamos para o brinde comemorativo a ser realizado no foyer. Está encerrada a sessão. Bom final de semana, boas festas a todos.